Aqui na nossa igreja uma série chamada O Reino Entre Nós, e baseada no Sermão do Monte. Nós estamos na penúltima dessa primeira parte, não é? Depois a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai entrar no mês da Páscoa, e a gente vai pregar sobre a morte e ressurreição de Jesus. E depois, no final do mês de abril, nós estaremos tendo, no último domingo, a celebração do aniversário da nossa igreja. E também, no mês de maio, a gente vai celebrar o mês da família. Então, a gente vai dar uma pausa e depois retornamos mais adiante para o Sermão do Monte. Mas eu quis encerrar aqui com todas as bem-aventuranças nessa primeira parte das nossas mensagens. E hoje eu estou na minha 8ª pregação, e o texto é o de Mateus capítulo 5, versículo 9, e o tema da minha mensagem nessa noite é Sementes de Paz. O versículo é: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas canções que a gente cantou. A gente entrega tudo isso como uma adoração ao Senhor, como um ato de celebração ao Senhor. E agora pedimos que o Senhor continue a falar com a gente, porque o Senhor já falou por meio das músicas, mas agora fale também por meio da sua palavra ao nosso coração, a fim de que a gente entenda a vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse a você aqui nessa noite qual é o significado da palavra de paz, né? Ou você me diria, talvez seria tranquilidade, seria sossego, né? Seria calmaria, não é? Mas se eu pedisse para você um conceito de guerra, talvez a primeira resposta que eu receberia seria: guerra é a ausência de paz, não é? E eu acho que, se você respondesse assim, você estaria respondendo de maneira correta. Porque guerra é o extremo oposto da paz. Então, a guerra é a maneira mais sanguinária, a maneira mais cruel de a gente resolver conflitos. E, na verdade, eu nem sei se são realmente resolvidos os conflitos, não é? Mas ainda existe uma outra guerra que não se utiliza de armamentos nucleares, nem de qualquer outro instrumento de agressão física ao ser humano. Eu estou me referindo aqui ao fato de que a gente tem percebido, por exemplo, pitada de guerras nas palavras das pessoas. Elas acontecem, por exemplo, nas frases maliciosas. Elas acontecem, por exemplo, nas questões mal resolvidas, em relacionamentos com falta de perdão, em indiretas nas redes sociais, né? Quem nunca, né? A verdade é que as pessoas andam armadas umas contra as outras, não é? Essa guerra ela tem acontecido em todos os segmentos da sociedade. Se você parar para pensar bem, a gente vê guerra eclodindo por todos os lados. Então, por exemplo, sócios que tentam ludibriar um ao outro, políticos corrompidos que estão usurpando o povo, maridos que jogam os filhos contra as esposas e vice-versa, irmãos que não se falam, irmãos de igreja que não se falam. Eu acho que a gente não tem isso aqui na Central, graças a Deus. Mas acontece, não é? E pode vir a acontecer aqui também. Lares destruídos por falta de consenso e pelo excesso de gritaria, líderes religiosos que estão brigando entre si, como a gente tem visto isso nos últimos tempos, não é? Como líderes religiosos, igrejas estão em guerra, e isso aparecendo na internet, dando um péssimo testemunho, e por aí vai, não é? A lista é interminável. Eu já citei ele aqui, né? Na época eu li o livro dele, quando eu preparava todas essas mensagens, o Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele escreveu um livro chamado O Sermão do Monte, um livro enorme. E ele escreveu uma frase muito interessante, ou um parágrafo muito interessante, que eu trouxe aqui para vocês, quando ele falava exatamente sobre esta bem-aventurança. Ele diz assim: por que há tantas guerras no mundo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? O que há com este mundo? Porque já tivemos 2 guerras mundiais só no século XX. E por que essa ameaça perene de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? E ele responde: de conformidade com essa bem-aventurança, só existe uma resposta para essa indagação: o pecado. Então, é verdade.
tudo que a gente vê, tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo o que acontece até dentro de nós, o próprio conflito que acontece dentro de nós, é fruto do pecado que habita no nosso coração, contra o qual a gente luta constantemente. Então, por isso, mais do que nunca, o mundo precisa de semeadores de paz, que plantem sementes de paz. Mas isso aqui não é um caminho fácil, porque isso aqui está lidando com a dureza do coração humano. E só Jesus pode comunicar essa paz que a gente tanto almeja. A gente tem sim paz do ponto de vista humano, mas essa paz que a gente consegue atingir, ou que a gente consegue alcançar, é muito aquém, ou muito diferente da paz que Jesus pode nos proporcionar. E ele fez isso ensinando a partir aqui do Sermão do Monte. E Jesus, ele fala as coisas, mas Jesus não é apenas um palestrante, não é? Jesus é um praticante. Então, as coisas que ele disse, ele praticou. E essa bem-aventurança, eu creio que Jesus conclui ela muito bem na prática, lá na cruz do Calvário, no seu sacrifício. Quando ele entrega a sua vida, num momento de luta e turbulência, mas ele, apesar de todo sofrimento, carrega dentro de si a paz de espírito por estar cumprindo a missão que o seu Pai lhe deu. Amém? Bom, eu queria então pensar um pouco agora sobre a própria bem-aventurança e como tenho feito em algumas vezes aqui. Primeiro, a primeira parte que diz, bem-aventurados os pacificadores. Então, antes da gente focar no que é a paz, para a qual Jesus está chamando os seus discípulos a experimentarem, eu acho que é importante a gente entender, então, o que não é paz. Porque, de uma certa forma, todos nós temos um certo conceito a respeito de paz. Então, eu queria mostrar para você o que definitivamente não é paz. Olha só, a primeira coisa é assim, olha, paz não é ausência de conflitos. Então, simplesmente porque não existe lugar sem conflitos, não é mesmo? Fala para mim, onde que não tem conflito? Não existe esse lugar. Então, onde tem gente, tem conflito. Por isso, a paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. Talvez se a gente fosse fazer um conceito mais clássico, assim, né? Um conceito mais bíblico, talvez seria esse. É a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. Na medida em que a justiça de Deus se opera, e por meio da justiça de Deus nós nos relacionamos e nos perdoamos, e vivemos um nível de convivência. Mais ou menos assim, você fez algo que me ofendeu, mas o meu coração como cristão me ensina por meio de Jesus e da justiça de Deus que eu devo perdoar, esquecer isso, e nós vamos caminhar juntos. Algo mais ou menos assim. Então, por exemplo, numa igreja, existem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, mas com tudo isso, ainda conseguem viver em paz, não é? Então eu vejo aqui pela igreja, a gente tem um monte de gente com um monte de pensamento diferente, um monte de ideias, pipocam aqui muitas ideias para mim, né? As pessoas vêm com um monte de ideias para mim, às vezes fico até meio alucinado com tantas ideias, não é? E a gente não consegue dar conta da demanda. E aí as ideias às vezes se conflitam, não é? A gente entra num conflito nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, e isso é absolutamente natural. A questão é como igreja, de que maneira a gente vai lidar com esses conflitos. Deus tem nos orientado por meio da sua palavra como fazer isso. Então, paz não é a suspensão da guerra, não é isso. Mas é essa criação de uma justiça que faz com que as pessoas vivam de uma maneira que o amor seja a sua motivação. O amor seja o combustível para a sua vida. Então, eu poderia entrar em conflito com você. Ou melhor, eu poderia entrar em guerra com você. Mas eu opto pelo amor. Pela justiça que se opera por meio do amor. Uma outra coisa que a paz não é trégua. Então, existe uma diferença entre trégua e paz. Trégua quer dizer que você apenas deixou de atirar por um tempo. Não é? Então, se faz uma trégua durante a guerra para algum tipo de negociação. Mas a guerra não acabou, o fim dela não está decretado. A paz, ela vem quando a verdade é conhecida, quando um problema é resolvido, então temos paz. Quando as partes se reconciliam, se abraçam, se perdoam, aí a gente tem paz. De outra forma, a gente não tem.
Então, a gente precisa entender isso. Uma terceira coisa é que paz não é fuga do confronto. Então, a paz na Bíblia, por exemplo, né, pensando biblicamente, nunca se esquiva dos problemas. Você pode ler qualquer história da Bíblia, qualquer uma, inclusive as de Jesus. Nunca se esquiva dos problemas. A gente vê através da palavra de Deus que muitos líderes foram usados por Deus para o estabelecimento da paz. Esses homens, essas mulheres foram colocados lá justamente para estabelecer a paz. Mas isso custou, é só você ler as histórias, o enfrentamento de muitas lutas, não é? Então você pode escolher qualquer um aí, pode escolher assim, eu vou chutar aqui, por exemplo, Noé, não é? Lá na arca, todo mundo achando, né? Vai construir uma arca, né? Um trabalho danado. A gente vê, por exemplo, Daniel, não é? E toda a contrariedade, a contracultura, né? Da Babilônia. E Daniel tentando se manter sóbrio. Sadraque, Mesaque e Abednego indo na mesma com ele, vivendo essa experiência. O conflito tremendo da sarça ardente. Não é? E Daniel na cova dos leões, porque ele orava 3 vezes ao dia. Você percebe? Deus vai levantando homens para promoverem a paz, mas eles não, a paz ela não vem sem que antes haja um conflito, para que ela possa ser operada. E a gente poderia citar tantos outros, o apóstolo Paulo, toda a sua vida, tudo que ele enfrentou, enfim, o próprio Jesus. A paz, ela constrói pontes, ao invés dela cavar abismos ou levantar muros de separação. Esse é o projeto da paz. Então, está longe da gente imaginar que tem paz, então agora eu não vou atrás de resolver o problema. Não se resolve problemas se jogando para debaixo do tapete, não é? E é aí que vem a quarta coisa. Paz não é o sacrifício da verdade. Então, muitas pessoas querem a paz, querem a união, mas à custa de sacrificar a verdade. Você deve se lembrar que o próprio Jesus disse uma vez que ele veio trazer não a paz, mas a espada, não é? Então, na verdade, ali o que Jesus está falando é o seguinte: a minha mensagem vai confrontar vocês. Ela vai bater forte no coração de vocês, e por causa dela, vocês vão sentir esse impacto. E ela vai na contramão do tipo de vida religiosa que vocês estão vivendo. E aí os caras não vão gostar. E é por isso que surge essa dificuldade. O fato é que não existe unidade fora da verdade. E isso é muito importante. As pessoas não se reúnem em paz em torno de uma mentira. Veja bem, as pessoas podem se reunir em torno de uma mentira. A gente pode reunir um grupo e dizer o seguinte: vamos fechar entre nós aqui, que foi assim que aconteceu e está tudo certo? Podemos até fazer isso. Estamos pecando terrivelmente, mas podemos fazer. Mas não reuniremos nunca mais em paz, porque nós não estamos trabalhando em cima da verdade. A nossa união não trouxe verdade. Essas pessoas ficarão sempre com aquele pensamento na sua mente, de que tramaram alguma coisa para esconder outra. Então, muitas vezes as pessoas querem passar o pano, né, sobre as verdades, por exemplo, para não ofender as pessoas, ou querem passar a mão na cabeça de tantos para não perder, não é? Então, eu me lembro de uma vez uma pessoa que quis vir à igreja, mas ela estava vivendo algumas coisas que não condiziam com a vida cristã. E aí eu orientei, disse: olha, você precisa de algumas mudanças, e eu acho que essas mudanças são importantes. Você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo, e a gente quer caminhar ao seu lado, nós queremos ajudá-lo. Mas existem coisas com as quais nós não vamos fechar, tá ok? Então pense sobre isso, ore a esse respeito. Eu estou aqui para ajudá-lo, nós como igreja estamos aqui para ajudá-lo, mas você não poderá caminhar dessa maneira livremente na presença de Deus, e a sua vida cristã será uma fraude, né? Você estará conosco aqui, mas você não estará vivendo a verdade. Ele ouviu atentamente, respeitou as palavras, mas ele não voltou mais. Então, na verdade, essa é a grande situação, porque às vezes a gente quer passar a mão na cabeça das pessoas, porque não queremos perdê-las. O Evangelho de Jesus Cristo é a propagação da paz, não é? Você sabe o que é evangelho? Evangelho são as boas novas, não é isso? Mas você sabe o sentido original da palavra? Olha que interessante, tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. O sentido original da palavra é assim: quando um povo, não é? Especialmente os gregos, eles estavam lá vivendo dentro das suas fortalezas, e eles iam para a batalha contra um outro povo. Então,
duas coisas poderiam acontecer. Ou eles iriam lá, eles deixavam aqui os velhos, as crianças e as mulheres e iam para a batalha, não é isso? E aí então eles iam lá e o povo ficava aqui aguardando. Então duas coisas poderiam acontecer. Ou eles voltariam vitoriosos e tudo estaria em paz, ou eles seriam derrotados e o exército inimigo viria para dentro da cidade e destruiria tudo e todas as pessoas e matariam velhos, mulheres e crianças. Então, o povo que ficava aqui na fortaleza ficava em extrema expectativa para saber que exército que chegará lá. E aí, então, quando o exército vencia a batalha, eles mandavam à frente um arauto, à frente do exército, mandavam um arauto para a cidade. E aí a cidade da muralha olhava e aquele arauto chegava. E conforme ele ia se aproximando, ele gritava assim: Evangelho, Evangelho, boas novas, é paz, nós vencemos. Isso não é interessante? Esse é o sentido literal da palavra evangelho. Então tem muito a ver com isso que nós estamos tratando aqui nessa noite. O evangelho de Cristo é a propagação da paz. É como o arauto que chega no meio de toda a turbulência e da batalha, do meio da guerra e diz: evangelho, a paz chegou. Não é o que os anjos disseram? Que a gente prega, o que a gente lê, que a gente canta no Natal? Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dá até vontade que chegue o Natal, né? Então, Jesus é a verdade, e nem sempre a verdade está em consonância com aquilo que nós estamos falando, pensando ou fazendo. Por isso o conflito. Então a gente agora pode subir mais alguns degraus das bem-aventuranças, né? A cada domingo eu tenho, vamos dizer assim, subido um degrau. Então hoje a gente tem mais um. Então você deve se lembrar sempre que eles existem para levar-nos a sermos, as bem-aventuranças existem para nos levar a ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então veja lá, o primeiro degrau aqui embaixo está assim, né? Mas na verdade essa ordem ela tem de fato essa ligação, não é? Nós precisamos de passos. As bem-aventuranças nos conduzem a passos. Então, o primeiro degrau é a admissão. Eu chamei de admissão. Eu tenho essa mania, né, de trabalhar assim com as palavras. Não sei se é coisa meio doido, né? Mas enfim, eu acho que isso ajuda um pouco a gente guardar, né? O primeiro degrau é a da admissão, da necessidade que eu e você temos de um Salvador. Era aquela bem-aventurança que dizia: bem-aventurados os pobres em espírito. Eu olhar para dentro de mim e dizer assim: sozinho eu não conseguirei. Jesus venha socorrer-me. O segundo degrau é o que eu chamei aí o da contrição, ou seja, a tristeza pelo reconhecimento dos erros cometidos, que vem de um coração profundamente arrependido. Bem-aventurados os que choram. Não é qualquer choro. É o choro do arrependimento dos pecados que eu cometi. Não é remorso, é arrependimento. O terceiro degrau é o da anulação, que é a transformação que só acontece quando nós admitimos a nossa fraqueza e que todo o poder, que toda a força que a gente precisa vem de Deus, bem como essa humildade de reconhecer o valor do próximo. Então bem-aventurados os humildes ou os mansos, dependendo aí da linguagem bíblica. O quarto degrau é o da decisão, de você compreender e de você cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo por meio da sua justiça que é perfeita. Não é o jeito que eu julgo o mundo, é a maneira como Jesus age no mundo. E também como Jesus age em minha vida e na vida do próximo. Esse é o bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. O quinto degrau é o da compaixão, ou você pode chamá-lo também de autodomínio, que eu exerço quando eu poderia, por exemplo, optar pela vingança, e eu escolho usar a misericórdia. Quando eu podendo deixar de lado, eu escolho a compaixão em atender o necessitado. Então esse é bem-aventurados os misericordiosos. E aí o sexto degrau é o da dedicação, que acontece quando eu me esvazio de mim mesmo, como eu disse domingo passado, desse eu dividido, sabe? Esse eu, essa coisa ensimesmada, esse antropocentrismo, essa coisa só para mim, né? Eu, o mais importante.
e aí eu me dedico, deixo isso de lado e eu me dedico integralmente a Deus e permito que Ele guie as minhas decisões e Ele trabalhe e conserte o meu coração que é tão falho. E aí vem, bem-aventurados os limpos de coração. E agora a gente vai subir mais um degrau, que eu chamei aí de, obviamente, por causa da paz, da pacificação. Que acontece quando ao invés de nós revidarmos com guerra, nós optamos por semear sementes de paz, para que a justiça do reino de Deus se estabeleça. Bem-aventurados os pacificadores. Amém? Agora eu gostaria de falar sobre Jesus, o príncipe da paz. Afinal de contas, a gente está dizendo sobre os pacificadores. E tudo começa na pessoa de Jesus. Eu uso esse termo do príncipe da paz, tirando lá de Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz que Jesus é aquele que viria, o Messias prometido, seria o príncipe da paz. E Jesus foi chamado assim porque ele preferiu a cruz ao invés da espada. Aliás, ele preferiu tudo isso do que uma legião de anjos que pudesse vir para trabalhar em seu favor, né? Interessante isso. Satanás vai falar para ele assim, né? Você se lança daqui, que você pode dar ordem aos anjos e eles virão em teu favor, não é? Em outro momento, os discípulos de Jesus dizem que Jesus está num momento difícil da sua vida, não é? E os discípulos, eles dizem algo como assim, você vai deixar isso assim, né? Use de todo o seu poder e faça alguma coisa. E Jesus assim, você acha que se eu não pedisse uma legião de anjos, ela não viria aqui e faria todo o trabalho? Então, Jesus não escolhe nenhuma dessas coisas. Ele prefere a cruz. Essa é a proposta do pacificador. E Jesus agiu assim porque ele sabia que só através da cruz é que ele poderia reconciliar o mundo com o Pai e consigo mesmo. Só dessa maneira. Então, essa morte silenciosa, porque foi assim que ele morreu, não é? Na cruz, quebra esse paradigma que a gente tem de lutar por justiça própria, que o mundo constantemente nos impõe. Não é assim que o mundo sempre diz? É mais ou menos assim, ei cara, você vai deixar isso barato? Não é? Se fosse comigo, isso não ia ficar assim de jeito nenhum. Não é assim que o mundo nos impulsiona, e não é assim muitas vezes movido por essa raiva que a gente vai tentar resolver na força do ódio, muitas vezes. Então eu queria mostrar para vocês isso aqui por meio da Bíblia em alguns textos. Olha que interessante, nos evangelhos, Jesus ele faz a distinção entre a paz que ele concede e a paz que o mundo oferece. Ele diz, deixo-lhes a paz, João 14, 27. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo assim, a paz que o mundo oferece é uma paz artificial, é uma paz etérea, é uma paz que acaba. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações e não tenham medo. Paulo também, ele escreve sobre essa paz que excede o entendimento humano, que só Jesus pode conceder. Lá em Filipenses 4, 7, ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo tinha know-how para falar isso, porque quando ele escreve isso, ele está na prisão, e ele está em paz. É essa paz que ele está falando. O pressentimento de morte, a dor das feridas, a prisão injusta, não é? Porque ele não tinha cometido crime algum, a não ser pregar o evangelho de Jesus, e ele diz assim, existe uma paz que excede todo o entendimento. É a mesma paz que nós temos quando estamos num culto fúnebre, por exemplo, de algum dos nossos irmãos em Cristo. Eu tenho a segurança de que o dia em que eu morrer, haverá paz aqui no culto, né? Neste culto fúnebre. E é o que eu desejo para todos aqueles que seguem a Jesus. É claro que ficaremos tristes pela perda, e eu espero que vocês fiquem mesmo, não é? Mas o nosso coração está em paz, porque nós temos uma vida eterna nos esperando, a paz que excede o entendimento. No meio das dores, das dificuldades, das doenças, dos problemas, a paz que excede todo o entendimento. A paz nessa perspectiva é mais então do que é mais do que se fosse apenas, como se isso fosse pouco, uma intervenção divina, mas é a ideia da presença graciosa de Deus por meio de Jesus Cristo na vida do discípulo.
é a segurança, é a confiança de que Cristo está comigo. E Ele está como o meu mestre me ensinando. E o mestre, o bom mestre, tem paciência com o seu aprendiz. Jesus não é impaciente conosco, não é? Jesus é um mestre bondoso. Ele tem paciência com a gente, para nos ensinar. E isso é uma paz, então, que gera tranquilidade, que gera segurança, que gera descanso. É como um filho, por exemplo, que dorme tranquilo, debruçado nos ombros do seu pai, ou no colo da sua mãe. Ali ele está seguro. Ele não se importa. O mundo pode estar caindo ao seu redor. Não é? Às vezes no culto, né? A equipe de louvor está cantando aqui. Louve ao Senhor. Mandando ver aqui. E a criança está tranquila, porque ela está segura, dormindo nos braços da sua mãe ou do seu pai. É uma paz mais ou menos como essa. A paz é um ato de Cristo, porque Ele estabeleceu isso por meio do seu sangue na cruz. A morte de Jesus estabelece essa paz. Olha que bonito, Colossenses capítulo 1. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, em Jesus, não é? E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso não é interessante? Céus e terra se unem, o reino de Deus se estabelece, assim na terra como no céu, pela justiça que é feita por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Isso é maravilhoso. A paz está estabelecida por meio desse ato. A gente ainda pode ver, através das palavras do apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, que Deus outorgou para a gente paz, e Ele nos nomeou como pacificadores seus. E aqui nesse texto eu fiz algumas anotações em amarelo, para você perceber como o apóstolo Paulo escreve de uma maneira preciosa. Olha que bacana. Ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então ele está dizendo que ele trouxe-nos a paz consigo mesmo. A paz está no conjunto da obra, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, agora a gente faz isso também, sermos pacificadores. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, porque o pecado deformou tudo, não é isso? Então, trazendo o mundo para a paz. O mundo está em conflito, o pecado está transbordando. Jesus chega e inunda o mundo com a sua paz. Não lançando em conta o pecado dos homens, ou seja, o olhar compassivo de Jesus. E nos confiou a mensagem da reconciliação, ou seja, vocês espalhem esse tipo de mensagem pelo mundo. E o que é que sobra para nós aí? A responsabilidade de sermos pacificadores. Então, nada de falar assim, olha, não deixa sair barato não. Vai para cima, não é? Esse não é o que se deve ouvir de nós. O que se deve ouvir de nós é assim: vamos orar, vamos ver o que nós podemos fazer para resolver isso, não é? Vamos pedir a direção de Deus, vamos buscar ajuda. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se, ou seja, que nós tenhamos paz com Deus. Esse texto não é extraordinário? Então Paulo está nos ensinando como é que nós devemos fazer. Por diversas maneiras, nesses versículos, Paulo ele ressalta para a gente que a gente foi conduzido para viver em paz com Deus, agora a gente foi feito também pacificadores. Então, como cristãos, você foi recebido pela paz que vem da justiça de Deus, e agora é isso que você deve replicar em sua vida, para a vida dos outros. Gente, isso aqui não é fácil não, né? Sermão do Monte é complicado, né? Então, conversando com as pessoas esses dias agora, eles estavam me dizendo: pastor, isso aqui está muito difícil, né? Os pequenos grupos, o pessoal tem comentado, né? A gente estuda isso, depois eu preparo uma lição baseada na mensagem aqui do domingo, e aí as pessoas falam assim: nossa, pastor, a gente conversa lá no pequeno grupo e a gente vê o quão é difícil, o quão longe a gente está disso. Mas esse é um alvo. Esse é um desafio para o qual o Senhor está nos chamando. E finalmente a paz é também um resultado de um coração justificado por Cristo. Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma palavra de esperança para nós. Nós já fomos justificados.
nós já temos paz, não é teremos. Nós já temos paz com Cristo nosso Senhor. Então, na verdade, a pior de todas as guerras é aquela na qual as pessoas se tornam inimigas de Deus e por causa do pecado, elas não podem ser chamadas de filhos de Deus, por Jesus Cristo, por causa dos seus pecados. Essa é a pior batalha que o homem enfrenta. Porque se você pensar bem, como a gente já disse lá no começo, absolutamente tudo é fruto do pecado da humanidade. Então a gente precisa refletir sobre isso, porque Deus está nos chamando para sermos pacificadores, por meio da justiça do reino de Deus, pregada por meio do seu evangelho. Então agora eu queria falar sobre o fato de nós sermos discípulos que semeiam a paz, porque a gente falou que Ele nos deu essa paz, e agora a gente deve transbordar isso para o mundo. Então como é isso? Então assim, olha, no ambiente de guerra, a grande alegria do guerreiro qual é? Bom, ver o seu inimigo esmagado, né? Humilhado, destruído, vingado. Só que aquele que é discípulo de Jesus Cristo, ele não se alegra com a humilhação de ninguém. Gente, não é possível que a gente como cristão, a gente fique feliz quando alguém é humilhado. Ainda que ele mereça a humilhação. Sabe aquela coisa assim, a gente às vezes usa alguns subterfúgios, né? Para explorar a santidade de uma forma errada. Por exemplo assim, ó, Deus é justo. Nem sempre essa frase está querendo falar mesmo da justiça de Deus, né? Na verdade, o sinônimo dessa frase para nós é assim, olha, bem feito, não é? Não é? Meu pai falava assim, bem empregado, não é? Tá vendo, não é? Tá vendo, não é? É tipo assim, tava todo mundo pulando carnaval, né? Então agora aconteceu todas essas destruições aí, furacão, isso é um exemplo, tá bom, gente? Furacão, sei lá, avalanche, caiu o terremoto, destruiu tudo. É porque estava todo mundo lá, ó, fazendo um monte de coisa errada. Não estou dizendo que eles estavam fazendo certo, mas essa é a leitura do cristão. O mundo jaz no maligno, não é? Então o que o mundo faz em termos de pecado está, infelizmente, dentro da normalidade. A tendência é sempre piorar mesmo. Nós é que, como agentes do reino de Deus, estamos aqui para influenciar e fazer a diferença. Então esse não é um caminho simples, mas esse é o caminho para o qual Jesus nos desafia a viver. Então é a partir daí que vem esse ensinamento, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus disse que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E a pergunta é, quem então é verdadeiramente filho de Deus? Que tipo de gente que é reconhecida como membro da família de Deus na ótica de Jesus? As pessoas que exercitam a sua capacidade de pacificação. Não é só assim, agora eu sou filho de Deus, eu estou na paz. Isso é verdade. Mas podemos dizer que tem uma meia verdade aí, porque tem a minha contraparte, que é agora eu ser um pacificador e mudar a minha conduta, a minha maneira de viver. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo para a gente parar de evangelizar com palavras e começarmos a ser justos com as pessoas, praticando a verdade em amor, usando de misericórdia, e no conjunto dessas virtudes todas, certamente a bandeira da paz vai ser levantada, fazendo surgir o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Talvez você nem vai precisar falar para a pessoa assim, você gostaria de aceitar a Jesus como Salvador? Talvez nem vai chegar a esse ponto. Talvez a pessoa, olhando para o tipo de pessoa que você é, a representação do discípulo de Cristo que você é, ela vai dizer o seguinte, eu gostaria de seguir a Jesus como você segue. Isso não será muito maior, muito mais importante? Então, mais do que nunca, o mundo precisa de semeadores que plantem sementes de paz. Faça um teste. Plante uma pequena semente lá no jardim da sua casa, ou num vaso, se você morar num apartamento. Então, com o passar dos dias, você vai ver que aquela sementinha vai vencer o peso da terra, não é? A gente não precisa ser agrônomo para saber disso, né? Ela vai empurrar as pedrinhas lá para o lado e vai sair do solo ali o seu primeiro broto e vai seguir os seus ramos até que um dia vai se tornar uma planta. Mas tudo começou com uma semente que foi lançada. Tiago, ele usou muito bem essa metáfora para falar de paz. Olha que bacana, Tiago 3,18. Ele diz assim, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
Olha que legal. Olha como é que brota, né? Como é que faz brotar a justiça? Quando a gente lança uma semente de paz. É assim, olha, qual é a justiça mais correta? Qual é o jeito mais certo de resolver a questão? Semeie a justiça, semeie a paz, e você vai receber a justiça como fruto deste trabalho. Então é isso que o Senhor está nos desafiando a viver aqui. Então o princípio da paz é semelhante ao das colheitas. A gente nunca deve subestimar o poder de uma semente. Talvez você fale assim, mas sou só eu no mundo. Mas uma pequena semente pode fazer nascer uma grande árvore, não é verdade? Então, que seja você, que seja eu, que sejamos nós, uma pequena semente para semearmos a paz. Você quer ver um milagre acontecer? Planta uma palavra de amor na vida de uma pessoa. Alimente isso com um sorriso, com uma oração, com uma palavra de apoio e veja o que acontece. Então, quando alguém chega furioso para você, não ajude a alimentar o ódio. Mesmo que às vezes dentro de você tenha o sentimento do ódio também, mas que coisa horrível. Minha vontade é ir lá com você e quebrar também, sair quebrando tudo, não é? Que acontece com a gente, não é? E se a gente tentar mudar isso da gente, a gente falar assim, tenha calma, vamos ter calma, vamos esperar o tempo passar, hoje não, vamos deixar para amanhã. Que luta difícil para nós isso, né? Vamos orar. Vamos esperar a direção de Deus. Isso é muito difícil. Pense no que faz, por exemplo, um funcionário. Olha só, sementes de paz. Pense o que faz um funcionário quando ele recebe um elogio do seu chefe. Pensa, por exemplo, uma esposa que é surpreendida pelo seu marido que dá um presente para ela quando não se tem nada para comemorar. Não é? Ontem mesmo a gente recebeu aqui um panfleto, né? No nosso extraordinário encontro de casais ontem. Ontem foi o maior de todos, né? Tinha mais de 60 casais aqui. Dos 5 anos que eu estou aqui, ontem foi o maior de todos. E eu já estou até pensando no próximo, né? Que será maior do que esse, em nome de Jesus, né? E ontem nós homens recebemos, né, uma tarefa, não é? Para cumprirmos em relação às nossas esposas. Pensa, por exemplo, no marido que recebe um elogio da sua esposa pelo seu esforço por ela, pelo seu esforço pelos seus filhos, não é? Eu acho que a maioria dos homens estão em busca de palavras de afirmação. Eu tenho uma sensação de que essa é uma das linguagens de amor mais requeridas pelos homens, palavras de afirmação. Abraça uma criança, por exemplo, são sementes de paz. Um idoso, dê atenção a uma pessoa. Alguém que está passando por um tipo de sofrimento, pare para ouvir essa pessoa. Olhe nos olhos de alguém com quem você estiver conversando, mostre-se realmente interessado naquilo que aquela pessoa está dizendo. Elogie um pregador. Envie uma mensagem especial no celular para uma pessoa. Há um tempo atrás eu participei de um curso sensacional de liderança, e aí teve um tempo lá em que a gente falava sobre as pessoas que nos ajudaram a chegar aonde nós estamos. Foi muito bacana aquele tempo do estudo do pastor Ebenezer. E aí ele falou sobre... Ele deu um tempo para nós, falou, eu vou dar uns 15 minutos assim para vocês, pegarem os celulares de vocês e pensarem nas pessoas que ajudaram vocês a chegar aonde vocês estão hoje. E enviem mensagens a essas pessoas. E eu enviei para várias pessoas. Recebi mensagens dessas pessoas de volta chorando em gratidão, dizendo, Elias, cara, eu nunca pensei nisso, eu estou muito grato, né? E eu falava, não, eu é que estou agradecido, faça isso. Talvez você devesse fazer isso hoje. Quem sabe você mandar ainda hoje uma mensagem para uma pessoa, dizer, olha, você é muito importante em minha vida. Outro dia também estive num outro curso, e aí lá a gente teve um momento especial, e aí nós enviamos mensagens às pessoas, e eu enviei a vários líderes aqui da nossa igreja, dizendo o quão eles são importantes, o quão eles somam ao trabalho que eu faço aqui, que de fato eu não conseguiria se eu não tivesse o apoio desses irmãos preciosos que caminham ao meu lado. Essas coisas são sementes de paz que nós estamos plantando no coração das pessoas. Faça isso, se você puder ainda hoje, pensando em alguém, antes de você dormir, quem sabe mandar uma mensagem, dizer assim, olha, você é muito precioso para mim. Então a comparação agora aqui é maravilhosa, e eu coloquei para você acompanhar, olha que bacana. Quando Deus olhou para o mundo,
só viu desgraça. Ele viu a degradação da raça humana, ele viu a imoralidade crescente, a guerra, a violência destruidoras, ele viu religiosidade fingida, e no meio de tudo isso, ele plantou a sua semente no ventre de uma jovem judia chamada Maria. Então o mundo estava em caos, as pessoas estavam perdidas, como diz a palavra, andando por aí como ovelhas que não têm pastor. Deus do céu viu o sofrimento da humanidade, e Ele plantou uma pequena semente dentro do útero de uma mulher. E essa mulher gerou um filho, e esse filho foi o príncipe da paz, que trouxe a salvação para toda a humanidade. Agora, por causa de Jesus, eu e você podemos ter paz. E milhares de pessoas, em todas as eras do mundo, podem ter paz, por causa dessa semente que o Senhor plantou. Isaías profetizou a respeito dessa semente que brotou, lá em Isaías 53, 2, eu coloquei a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Está vendo só? Como as coisas na Bíblia se combinam? Por isso, mais do que nunca, o que o mundo precisa é de semeadores que plantem sementes de paz. Então, pois serão chamados filhos de Deus. É a nossa última sequência. A bem-aventurança, na versão A Nova Bíblia Viva, está escrita assim, eu não sei se eu coloquei aí: felizes os que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é simplesmente: seja um pacificador, e você será chamado filho de Deus. Nós amamos os nossos filhos mais do que a nossa casa, nosso carro, os nossos bens, não é verdade? Qual o pai que está aqui? Qual mãe que está aqui? Se seu filho estivesse numa situação, numa doença terrível, e você tivesse que empenhar um dinheiro gigantesco para poder salvar a sua vida, você não venderia tudo que você tem para socorrer o seu filho? Eu faria isso. Tenho certeza que você também faria. Os nossos filhos são a nossa maior herança. Então, Jesus disse que o pacificador será chamado filho de Deus. Então, assim como a gente protege os nossos filhos, Deus também nos protege. Nós somos preciosos para o Senhor. Ele cuida de nós com esse amor paternal, com esse amor puro, com esse amor perfeito que só Ele tem. O que é que você prefere? Você prefere ter tudo que sonha uma única vez nessa vida? Ou você prefere ser o filho do rei por toda a eternidade? Há um extraordinário benefício nessa filiação de Deus. Se você é filho do rei, o que o mundo tem a oferecer a você? Você é o filho do rei. Então, existiria um título maior e mais honroso do que ser o filho do rei? É o que eu e você somos, filhos do rei. Você não precisa ficar determinando nada, você não precisa ficar jogando palavras de poder por aí, não precisa. O filho do rei não precisa fazer isso. Ele só precisa ser submisso ao seu pai. Existe uma lenda, eu anotei ela aqui, que diz que o imperador romano Carlos Magno, olha que bacana isso, ele determinou que ao morrer fosse enterrado, sentado no seu trono com uma coroa na cabeça, um cetro na mão, e um manto sobre os seus ombros, e um livro aberto sobre o seu colo. E aí, cerca de 200 anos mais tarde, o imperador Otelo determinou que fosse verificado se o pedido havia sido atendido. E aí, quando eles abriram a tumba, encontraram um esqueleto destruído, sentado num trono, a coroa e o cetro sujos e inclinados, o manto corroído e o velho livro aberto era a Bíblia, com o seu dedo apontando para Mateus 16, 26, que diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se essa história é de fato, se ela é uma história, se é verdade isso é extraordinário e totalmente verdadeiro. Reflita comigo, daqui a 1000 anos, valerá alguma coisa o título que o mundo deu a você? Certamente que não. Mas faz uma enorme diferença sabermos que somos filhos do Rei dos Reis. Amém? Eu quero concluir
dizendo o seguinte: o filho tem livre acesso na casa do pai. Os filhos do rei, eles vão habitar com ele na sua casa. Então, plantar sementes de paz tem a ver, sabe com o quê? Com um caráter santo. Santidade é uma coisa que parte do nosso interior, mas só é percebida verdadeiramente no exterior. Então, não adianta eu ficar assim, né? Isso não é santidade. Isso até parece, né? Mas isso não é santidade. Santidade é visto. Santidade é algo claro. É algo que toca o coração das pessoas, sem forçar. Não é necessário nada disso. Ela é percebida de verdade, no exterior. Paz é fruto do Espírito, lembra disso? Então eu creio que talvez seja por isso que o autor de Hebreus tenha escrito essa afirmação, que está em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Paz e santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Essa meditação dessa noite, com as palavras de uma oração que é muito conhecida, dita por Francisco de Assis. Eu acho que essa oração deveria, de alguma forma, também fazer parte das nossas orações. É com ela que eu quero encerrar. Ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais do que nunca, o mundo precisa de discípulos, semeadores, que plantem sementes de paz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, essa mensagem, essa meditação. Senhor, tenha misericórdia de nós. Esse não é um caminho fácil. O discipulado para o qual o Senhor nos chama é um desafio grandioso para nós. Mas que a gente possa abrir o nosso coração e a gente possa aceitar o desafio de que essa mesma paz que nos alcançou pela perfeita justiça do Senhor possa agora ser vivida por nós, praticada por nós e também espalhada por nós. Deus, nós também sabemos que a paz que excede todo o entendimento está em Jesus Cristo, a vida que Ele nos deu por meio da salvação. Talvez hajam pessoas, Senhor, aqui nessa noite, que estão vivendo um conflito terrível, talvez na sua mente, talvez no seu coração, talvez com pessoas, mas no fim da história, todo conflito acontece lá dentro da alma, e nós sabemos que só Jesus pode mudar essa situação. Então, Deus, que pessoas nessa noite possam entregar a sua vida a Jesus, o príncipe da paz, e pessoas que estão vivendo conflitos com a sua fé, com pessoas, possam reconciliar-se com o Senhor e retomar a sua história, mudar essa trajetória, e eles possam viver essa paz. Que nós possamos, Deus, ser plantadores, semeadores dessa semente de paz, e que o Evangelho de Jesus Cristo possa ser como que ele possa sair pelos nossos poros, que as pessoas possam olhar para nós e não ver santidade pelos nossos atos, mas por causa do Cristo que habita em nós e nos faz viver a vida que agrada o coração do Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver isso. Nós queremos, nós precisamos disso, e nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bondoso e paciente. O Senhor é um mestre paciente conosco. Nós somos gratos ao Senhor. Usa a nossa vida, Deus, para Te servir, em nome de Jesus. Amém.